Hoje é sexta, 27 de outubro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Terminou a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, faltam agora 9 rodadas para as outras equipes, 10 para o Botafogo, já que nós temos um jogo a menos que será contra o Fortaleza em uma data a ser marcada pela CBF. Deu tudo certo nesta rodada, mesmo com o Botafogo não entrando em campo. Agora precisamos fazer a nossa parte dentro de casa contra o Cuiabá no estádio Newton Santos, para que as narrativas contrárias ao Botafogo elas não voltem. Só depende de nós esse título brasileiro. Vamos mostrar o que foi essa rodada, vamos avaliar o que será a próxima rodada. E, meus amigos, falta muito pouco, mas o Botafogo tem que fazer a sua parte. Tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Se você quiser antecipar o seu fundo de garantia, procure agora a equipe da Ágil. Você vai ter um atendimento muito rápido, muito fácil e ágil. Você vai entender como é essa antecipação. Para todos os detalhes, entre em contato com o número que está aqui embaixo no primeiro comentário. É só vocês clicarem que vão cair ali na área do WhatsApp da Ágil. Procurem agora. Primeiramente, ontem eu não fiz Noite Alvinegra. Me sigam no Instagram, o link tá aqui embaixo também na descrição. Quando tiver alguma coisa, não vou fazer esse vídeo, não vou fazer esse outro vídeo, eu vou sempre comunicá-los através da plataforma Instagram ali pelos stories. Então me sigam lá nessa outra rede social, até mesmo para vocês até conhecerem meu dia a dia. Sigam o canal do TF, sigam meu perfil pessoal. E ontem não fiz, dei uma descansada. Hoje normalmente os 3 conteúdos e vou abrir uma abinha comunidade aqui também para vocês mandarem as perguntas. Eu vou fazer um TF Responde hoje e outro amanhã. Galera, terminou a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e o primeiro jogo não aconteceu, que seria na última terça-feira, Fortaleza e Botafogo. Esse jogo foi adiado pela CBF e acabamos nos dando muito bem, porque todos os resultados foram favoráveis para o Botafogo. Bragantino perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1. O Atlético Paranaense venceu o América Mineiro. Isso mostra como o time do América Mineiro é chato. Vai tirar pontos de equipes que estão brigando por alguma coisa, mesmo já rebaixada. A equipe mineira tem muita qualidade no seu time e não ganha, é por bizarrices do futebol. Mas é um time que joga muito bem. Fluminense 5-3 no Goiás, uma partida louca aqui em Volta Redonda, mas o Fluminense venceu o Goiás e segue ali. Se não ganhar a Libertadores, tem a possibilidade de conseguir uma vaga nesta competição através do Campeonato Brasileiro. A primeira vitória do Cruzeiro desde 2019 no estádio do Mineirão, 3-0 em cima do Bahia, e a briga contra o rebaixamento ela está ali frenética. Vou colocar daqui a pouco para vocês. Esse resultado que é totalmente surreal, Palmeiras 5, São Paulo 0. Palmeiras volta novamente ali para o G4 do Campeonato Brasileiro, ultrapassou o perseguidor da Gávea, né, como que a imprensa chegou a colocar nos últimos dias. O Palmeiras voltou ali para a terceira posição. Daqui a pouco vamos colocar a tabela do Campeonato Brasileiro. A vitória do Grêmio por 3-2 em cima da equipe da Gávea. Cuiabá 0, Corinthians 1, jogo polêmico ali com uma arbitragem que parece que beneficiou a equipe do Corinthians. Eu não vi esse jogo, então não tem como falar, mas houve muitas reclamações do técnico Antônio Oliveira da equipe do Cuiabá devido à arbitragem. A vitória aqui, olha só, esses 2 jogos importantes. O Vasco perdeu em São Januário com 2 expulsões. Aqui no placar da Google coloca apenas uma, mas foram 2 expulsões para a equipe do Internacional, que volta a crescer no Campeonato Brasileiro. E você teve também Santos 2, Coritiba 1. Esse jogo na Vila Belmiro, uma arbitragem patética também que aconteceu na Vila Belmiro. Um pênalti marcado ali para a equipe do Coritiba, assim, assustador esse pênalti tenha sido marcado. Mas você teve esses resultados que aconteceram nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos então à tabela de classificação para vocês poderem ver. Olha só, Botafogo é líder com 59 pontos e 28 jogos. Faltam 10 partidas para a gente, só nós e o Fortaleza com um jogo a menos do Campeonato Brasileiro. Segundo colocado, Bragantino com 52. Terceiro colocado, Palmeiras, passou a equipe da Gávea pelo saldo de gols. O Palmeiras tem um saldo de 23 e o Flamengo um saldo de 9, e a equipe palmeirense agora é a terceira colocada do Campeonato Brasileiro. Na quarta posição, Flamengo, que sonhava com a vice-liderança e despencou. Se Grêmio e Atlético Paranaense vencerem seus jogos, o Flamengo pode despencar
ali para a 6ª posição. Um time que estava querendo o título brasileiro pode começar a entrar naquela zona de pré-Libertadores. Na 7ª posição, o Atlético, que entra forte na briga por uma vaga no G4. Na 8ª posição, o Fluminense, que nesta rodada vai poupar o seu time por causa da final da Libertadores, mas conseguiu ficar próximo à briga, se não ganhar, vai ganhar a competição sul-americana. O Fortaleza, que joga amanhã a final da Copa Sul-Americana, falei Sul-Americana, Fluminense, Libertadores, Sul-Americana é o Fortaleza, joga amanhã contra a LDU, a mesma coisa. Se eles não vencerem a competição sul-americana, ainda estão ali na briga por uma vaga no Campeonato Brasileiro. Na 10ª posição, São Paulo, o Internacional na 11ª. O Inter, só para vocês terem uma ideia, está a 7 pontos, 7 não, estão aqui, são 9 pontos do G6. Se alguém pode sonhar com o título brasileiro em relação ao Botafogo, o Inter também pode sonhar com uma arrancada na reta final do Campeonato Brasileiro, com uma vaga na Libertadores, mas é muito improvável que o time do Kudê consiga uma vaga se nós tivermos um G6 no Campeonato Brasileiro, e é isso que deve acontecer. Na 12ª posição, nosso adversário da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá, que está ali sempre próximo a uma estabilidade para conseguir uma vaga numa Copa Sul-Americana, e também olhando sempre com receio para baixo, mas eu acho que o Cuiabá não cai, não tem nem risco. E o Cruzeiro, que com essas 2 vitórias tirou a cabeça do atoleiro, né? O Cruzeiro que flertava muito, cheguei até a colocar aqui em uma análise da rodada que eu vi o Cruzeiro como fortíssimo candidato ao rebaixamento, mas venceu 2 jogos e pulou ali para a 13ª posição. Na 14ª, o Corinthians com 36 pontos. Na 15ª posição, o Bahia com 34. Na 16ª, o Santos com 33. E vem ali o Z4 do Campeonato Brasileiro, com Goiás na 11ª, na 17ª posição com 31 pontos. Na 18ª, o Vasco com 30. E aqui estão 2 rebaixados do Campeonato Brasileiro, Coritiba e América Mineiro. Então hoje nós temos exatamente 2 vagas na luta para o rebaixamento, ali contra o rebaixamento no caso, sendo disputadas entre Vasco, Goiás, Santos, Bahia, Corinthians, Cruzeiro e vamos colocar aqui Cuiabá. Eu acredito que essas equipes estejam brigando ali contra o rebaixamento. E mais forte, eu coloco aqui Bahia, Santos, Goiás e Vasco. Sejam as equipes que são mais fortes candidatas ali a luta contra o rebaixamento. E a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a 30ª, nós não teremos Bragantino e Flamengo, Flamengo e Bragantino. Esse jogo vai pela data FIFA. A CBF acabou beneficiando a equipe da Gávea com esse adiamento, já que o jogo não seria no Maracanã e a CBF há muito tempo já sabia desse jogo e acabou adiando mais para frente essa partida, que deve acontecer na data FIFA. Também foi adiado Fortaleza e Cruzeiro. Esse jogo sim tinha que ser adiado por causa da final da Copa Sul-Americana. Também vai acontecer na data FIFA. E nós teremos já amanhã Palmeiras e Bahia. Jogo que o Bahia tem que conseguir uma pontuação, porque briga ali contra o rebaixamento, mesmo sendo jogo fora de casa. A equipe baiana tem que se recuperar dessa pancada que acabou tomando do Cruzeiro, né? O Bahia vem ali do Campeonato Brasileiro de uma sequência dos últimos 5 jogos com 3 vitórias, e o Palmeiras dos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, mais 2 vitórias consecutivas, e uma foi uma lapada na equipe do São Paulo lá no Allianz Parque. O jogo acontecerá também no Allianz Parque. Amanhã, América Mineiro e Grêmio. América Mineiro vai dar trabalho pro Grêmio, é um time complicado e chato, mas pegando a lógica do América Mineiro, joga bem, não ganha, é capaz disso acontecer também. No domingo, também amanhã, para encerrar a rodada, Atlético Mineiro e Fluminense. Esse jogo o Fluminense vai jogar com um time totalmente reserva, visando já a final da Copa Libertadores. E a chance do Galo entrar, até mesmo dormir ali dentro de um G6 do Campeonato Brasileiro. O Galo tem todas as condições de vencer a equipe das Laranjeiras. Domingo, Atlético Paranaense e São Paulo. Um time briga pelo G6 e outro, o São Paulo, é uma incógnita no Campeonato Brasileiro. Tomou uma pancada e não venceu ainda fora do estádio do Morumbi no Campeonato Nacional. E o São Paulo, apesar da gente colocar que não flerta contra o rebaixamento, mas você olha ali, tem uma diferença. Se entrar numa fase no viés negativo, pode até mesmo sofrer nas últimas rodadas, mas eu não acredito. E o Atlético Paranaense tem chances de vencer esse São Paulo, que é muito frágil fora de casa, e chegar ali a 51 pontos e começar a olhar para a parte de cima da tabela, pensando até mesmo no G4 do Campeonato Brasileiro. Outro jogo, esse aqui é duelo final de campeonato invertendo, né? Goiás e Vasco da Gama, o 17º contra o 18º.
Se o Goiás vencer, abre 4 pontos pro Vasco. Seria essa rodada aqui, ó. Se acontecerem alguns pontos, uma vitória do Bahia em cima do Palmeiras, que eu acho improvável, mas é futebol. Não tem como a gente falar coisas improváveis dentro do futebol. Uma vitória do Santos em cima do Corinthians, ou um empate. E se o Goiás vencer o Vasco, o Cruz Maltino já entra ali, olha, num viés de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Internacional e Coritiba, o Internacional é aquilo que eu falei, tá dando as suas últimas remadas em busca de uma vaga, pelo menos ali no G6 do Campeonato Brasileiro. Eu repito, a diferença é de 8 pontos para a equipe do Grêmio, um duelo local, né, em relação a uma vaga em um G6, mas eu não acredito que o Inter consiga remar até essa vaga. Acho que o Inter vai tirar muitos pontos importantes de adversários, até mesmo diretos nossos, em relação a possibilidades lá de cima nesse final de Campeonato Brasileiro, porque é o time que quer pontuar bem. E fechando a rodada, o nosso jogo contra o Cuiabá. De nada adianta a nossa comemoração, o nosso alívio pelo que aconteceu na última quarta-feira, se o Botafogo não vencer a equipe do Cuiabá no estádio Newton Santos. É um jogo pra gente, voltando com a tabela aqui pra vocês, pra gente colocar 10 pontos no Bragantino, pra gente colocar 12 pontos em cima do Flamengo e, no mínimo, mantermos 9 pontos em cima do Palmeiras, e o Palmeiras com um jogo a mais do que a gente. Depois teremos um confronto direto. O Cuiabá não é um time galinha morta. Pegando aqui o retrospecto recente do Cuiabá, o Cuiabá nas últimas 5 partidas só perdeu um jogo, que foi para o Corinthians dentro de casa. É um time chato, é um time que sabe se defender bem, é um time que, vocês podem olhar aqui, faz poucos gols, mas também toma poucos gols, apesar de ter um saldo negativo de 2, mas você analisa, é uma defesa que é segura, e é um jogo difícil dentro do estádio Newton Santos. O torcedor que for para a nossa casa tem que saber que não vai ser uma partida mole, fácil. Vai ser um jogo difícil em que o Botafogo terá que saber jogar esse jogo. Mas temos totais condições de conseguirmos essa vitória. O Cuiabá jogou no meio de semana, então fisicamente pode estar um pouquinho abaixo do Botafogo, mas a gente tem que saber aproveitar isso jogando com o time praticamente completo. Teremos o desfalque do Vitor Sá nessa partida. Mas é isso, meus amigos. A rodada do meio de semana foi benéfica para o Botafogo, mas agora a gente tem que fazer valer o que aconteceu no meio de semana. Vencer o Cuiabá para nossa contagem regressiva, visando o título brasileiro, continuar. Se a gente vence, vai 62 pontos. Pegando ali, faltariam mais 12, 13 pontos para a gente conseguir o nosso tão sonhado tricampeonato. Tamo juntos. Deixe seu like, inscrevam-se, compartilhem. Mandem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Aqui, ó, mais 2 vídeos. Assistam aí. Volto mais tarde com mais um Almoço com TF. Beijos. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Fogo neles. Pra cima deles. Fogão. Sempre fogão. Valeu. Fui. Tamo junto. Temos que vencer. Valeu.